Existem 195 países no mundo, cada um com montanhas, praias, florestas, cidades, história e cultura. E alguém precisava escolher os 3 mais bonitos de todos, não com opinião, com dados, com votos de milhares de viajantes reais que percorreram o planeta e responderam uma única pergunta: qual país te tirou o fôlego? O resultado surpreendeu todo mundo. O país número 1 não é o que você está pensando. E o Brasil, com a maior biodiversidade do hemisfério ocidental, aparece no ranking em uma posição que vai te fazer pensar 2 vezes sobre o que temos aqui. Hoje eu vou investigar os 3 países mais bonitos do mundo, segundo o Rough Guides, uma das publicações de viagem mais respeitadas do planeta, e revelar onde o Brasil se encaixa nessa lista. Antes do ranking, você precisa entender como ele foi feito. O Rough Guides existe há mais de 40 anos e é considerado uma das bíblias do turismo mundial. O ranking de países mais bonitos não foi decidido por um comitê ou por algoritmo. Foi votado por leitores reais, viajantes experientes que visitaram dezenas de países e elegeram os destinos que mais os impactaram visualmente. Os critérios incluem paisagens naturais, diversidade geográfica, patrimônio cultural, experiência visual e o fator que os viajantes chamam de momento de parar e respirar. Aquela vista que você vê e não consegue acreditar que é real. Com isso em mãos, vamos ao ranking. Em terceiro lugar fica o Canadá. O terceiro país mais bonito do mundo é também o segundo maior em território. E cada quilômetro quadrado justifica a posição. O Canadá tem mais lagos do que todos os outros países do mundo somados. Mais de 2 milhões de lagos espalhados por um território que vai de florestas temperadas no sul até o Ártico no norte. As montanhas rochosas canadenses, com o Lago Louise no coração do Parque Nacional de Banff, são frequentemente descritas como irreais. Uma água de cor turquesa impossível, emoldurada por picos nevados que se refletem na superfície com perfeição. Mas o Canadá não é só natureza selvagem. A Baía de Fundy, na costa leste, abriga as maiores marés do mundo. A diferença entre maré baixa e alta chega a 16 metros. 2 vezes por dia, o oceano literalmente engole e devolve praias inteiras. No total, o Canadá tem mais de 200 mil quilômetros de costa, a maior do planeta. Mais do que qualquer outro país na Terra, os viajantes que votaram destacaram sobretudo uma coisa: a escala. No Canadá, a natureza não é uma atração turística, ela é o país inteiro. Em segundo lugar, fica a Itália. O segundo lugar pertence a um país que faz algo que nenhum outro no mundo conseguiu: concentrar mais história, arte e beleza natural numa área menor que o estado de São Paulo. A Itália tem mais sítios do Patrimônio Mundial da Unesco do que qualquer outro país do planeta, 58 ao total. Roma, Florença, Veneza, as falésias de Positano na costa amalfitana, os campos de lavanda da Toscana, os vulcões ativos da Sicília. Mas o que coloca a Itália no segundo lugar não é só o volume, é a densidade. Em qualquer direção que você olhe na Itália, existe algo extraordinário a menos de 100 quilômetros. Veneza é talvez o exemplo mais radical. Uma cidade inteira construída sobre 118 ilhas, sem 1 metro de terra firme, com 400 pontes conectando canais onde carros nunca existiram. Uma cidade que desafia a lógica de engenharia desde o século V, e as Dolomitas, no norte do país, montanhas com picos verticais de pedra cor-de-rosa que mudam de tonalidade ao pôr do sol, são consideradas por geólogos como a formação rochosa mais espetacular da Europa. A Itália é o único país do mundo onde você pode ver uma obra de arte em cada esquina, nadar no Mediterrâneo e esquiar nos Alpes, tudo no mesmo fim de semana.
O país mais bonito do mundo, segundo milhares de viajantes, é uma nação de apenas 5 milhões de pessoas localizada no fim do mundo, literalmente. E o primeiro lugar de país mais bonito do mundo vai para a Nova Zelândia. Fica no Pacífico Sul, tão isolada que foi um dos últimos lugares da Terra a ser habitado por humanos. E esse isolamento preservou algo que o resto do planeta destruiu há séculos. O país tem ativos geográficos que não existem juntos em nenhum outro lugar da Terra. Glaciares que chegam até o oceano, florestas temperadas com árvores de 2.000 anos, vulcões ativos ao lado de lagos ferventes, praias de areia negra, fiordes que competem com a Noruega e planícies verdes que parecem pintadas à mão. Milford Sound, um fiord no sul da ilha, é frequentemente eleito o lugar mais bonito do planeta. Paredes de pedra de 1.200 metros sobem verticalmente do oceano. Cachoeiras brotam do nada nas laterais dos penhascos, e a névoa que cobre tudo pela manhã cria uma atmosfera que parece de outro mundo. Não é à toa que Peter Jackson escolheu a Nova Zelândia para filmar O Senhor dos Anéis. O país inteiro parece um cenário de fantasia, mas é completamente real. Os viajantes que votaram descreveram a Nova Zelândia com uma frase que se repete. Parecia editado, mas não estava. E o Brasil? Agora a resposta que todo brasileiro estava esperando. O Brasil não está no top 3 do Rough Guides, e há uma razão honesta para isso. O ranking considera principalmente a experiência visual concentrada, a facilidade de acessar belezas extraordinárias em pequenas distâncias. E o Brasil, apesar de ter uma das naturezas mais ricas do planeta, tem um problema diferente. Sua beleza é espalhada por um território continental. Mas quando os critérios mudam para biodiversidade e diversidade de ecossistemas, o Brasil é imbatível. É o país mais biodiverso do mundo, com a maior floresta tropical do planeta, o maior Pantanal, o cerrado mais extenso, as praias mais variadas do hemisfério sul e os lençóis maranhenses, um deserto que enche de água, que não existe em nenhum outro lugar do mundo. No ranking de países mais visitados do mundo da ONU de 2024, o Brasil aparece entre os 20 destinos mais procurados das Américas. E em rankings específicos de beleza natural, como o da plataforma World of Statistics, o Brasil aparece consistentemente entre os 10 países mais bonitos do planeta. A verdade é essa: o Brasil não perdeu para países mais bonitos, perdeu para países onde a beleza é mais fácil de encontrar em menos tempo. Aqui está o dado que fecha o caso. A Nova Zelândia, o país mais bonito do mundo, tem 268 mil quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia brasileira sozinha é maior do que toda a Europa Ocidental. O Pantanal é a maior área úmida do planeta. Os lençóis maranhenses existem por uma combinação de ventos, chuvas e areia que só acontece num único ponto da Terra, e esse ponto é no Maranhão. O Brasil não é o terceiro nem o segundo. É o país com a maior quantidade absoluta de beleza natural do planeta. O problema é que essa beleza tem 8 milhões de quilômetros quadrados para se esconder, e a maior parte dos brasileiros nunca viu. Então, os 3 países mais bonitos do mundo, segundo o Rough Guides e os maiores especialistas em viagem do planeta, são Nova Zelândia em primeiro, Itália em segundo e Canadá em terceiro. E o Brasil está entre os 10 melhores do mundo, com a maior biodiversidade do Ocidente e paisagens que não existem em nenhum outro lugar da Terra. A questão não é se o Brasil é bonito, a questão é se os brasileiros ainda vão descobrir o que tem antes que o mundo todo descubra primeiro. Caso investigado. E aí, você concorda com esse ranking? Qual país você colocaria no número 1? E qual lugar do Brasil você indicaria para um estrangeiro? Deixa nos comentários. Deixa o like se esse vídeo te deu vontade de viajar. Se inscreve no Detetive do Desconhecido e ativa o sininho. Até a próxima investigação.